Estenda suas mãos, vamos orar pelas crianças, pelos professores. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida de cada criança que está subindo nessa salinha. Te louvo pela vida das professoras, que realmente elas possam ter, Senhor, amor, sabedoria para instruir esses pequeninos nos teus caminhos. Nós abençoamos e declaramos que eles estarão, Senhor, no centro da tua vontade, e que eles possam nessa manhã, da mesma forma que vamos beber das tuas águas aqui, que eles possam beber das tuas águas lá em cima também, no nome de Jesus, amém. Amém, amados, glória a Deus, que bênção, né? Eu sempre gosto de lembrar de um livro do Charles Spurgeon, Pescadores de Crianças, onde ele fala que as ovelhinhas, os cordeirinhos não conseguem no fundo onde os carneiros, onde as ovelhas vão tomar água, mas elas ficam na beirinha tomando a mesma água que os maiores, né? Então eu creio que as crianças também estão fazendo isso lá em cima. Nosso objetivo não é entreter as crianças para não fazer barulho no culto, mas é instruí-las. E eu creio que você que troca uma ideia com seus filhos, eles devem contar alguma coisa que eles aprendem na escolinha lá durante o culto, né? Amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero só lembrar vocês que nessa próxima quarta-feira, às 20 horas, nós vamos ter o nosso GDzão. E o que é o GDzão? Como nós estamos de férias das atividades da igreja, estamos mantendo o culto, GDzão é o momento onde nós nos reunimos, todos os GDs, GCs, para brincar, para comer, para orar, para cantar, para bagunçar, enfim, é um tempo de comunhão. Então todos vocês estão convidados, né? Mesmo você que estiver nos visitando, todos estão convidados a estar conosco. É um tempo muito gostoso, é um tempo que fica assim na nossa memória, a gente começa a lembrar dos outros, né? Tem ali algumas imagens, dá para ver que é um povo da bagunça mesmo, né? Mas é bagunça no bom sentido, irmãos, tá bom? É igual criança quando vai brincar, brinquem, mas não se matem, né? A gente só não se mata e já tá bom, né? Amém, glória a Deus. Então você é nosso convidado. Quero falar com você hoje, compartilhar um pouco da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem trazido ao meu coração, no que diz respeito ao tema do nosso ano, que é o ano do avivamento. Eu creio que todos aqui desejam mais de Deus, ouvir Deus falar, né? Tem pessoas que dizem, eu já ouvi vocês falando, daí Deus me falou, eu nunca ouvi Deus falar comigo. Vai ouvir Deus falar com você. Eu tive uma revelação na palavra enquanto eu estava lendo. Nunca tive essa revelação. Você vai ter. Eu orei por tal pessoa e ela foi curada. Eu nunca orei e a pessoa foi curada. Vai orar e Deus vai curar. Deus vai libertar. Deus vai fazer. Deus vai levantar do monte de ossos secos, Ele vai levantar um grande exército. Amém? No nome do Senhor Jesus. E continuo dizendo, eu quero afirmar muito isso esse ano, por mais que o Brasil está passando por todo um tempo, não o Brasil, o mundo, de crise, de insegurança e tantas coisas que a gente tem escutado. Quando nós estamos com os nossos olhos fixos em Jesus, queridos, a gente vai andando sobre as águas, e mesmo que venham os ventos, mesmo que venham as ondas, se você está olhando para o Senhor, você não vai afundar. Isso é certeza. Vamos manter nossos olhos fixos no Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com você um pouco a respeito de ser igreja. A primeira vez que eu ouvi falar e tive o entendimento do que era ser igreja, foi mais ou menos nessa época aqui. Coloca a imagem para mim, Davi, por favor. Ali, ó, tá vendo? Eu estou ali, ó. Vamos ver quem acha. Eu vou dar até um tempinho para você me achar ali, ó. Terceiro cursilho masculino de jovens, de 12 a 15, do 7/90, 1990. Aqui é o padre Capriotti, já faleceu. Nessa época eu comecei a tocar contrabaixo na igreja, irmãos. E eu comprei o contrabaixo desse cara aqui. Só que eu não paguei ele, eu dei o calote nele, acredita ainda. Eu tenho que encontrar ele um dia e pagar. Eu não estava convertido ainda, né? Mas hoje eu encontrar ele, eu tenho que pagar esse contrabaixo. Entre todos aqui, esse bonito aqui, ó. 17 aninhos, bigodinho começando a ficar preto, hang loose aqui, ó. Tá vendo que a galera abriu espaço para eu aparecer. Nessa época, aqui foi a primeira vez que eu senti o toque de Jesus. Eu estava na igreja católica, em um retiro,
e eu entendi que Jesus me amava. E também eu entendi que igreja não era um templo, mas igreja sou eu. Foi nessa época, queridos. Então, a partir dali eu pensei, eu sou igreja. Onde eu estou, Deus está. Próxima, por favor. Depois, eu voltei a trabalhar no mesmo ano. Eu falei, quero fazer parte. Tinha uma equipe de cozinha. Onde eu estou ali? Aqui? Não, não é aqui. Aqui, ó. Eu era magro que dava dó, que dava dó. Eu tenho listada de uma lista só. Tempos bons aqueles, hein? Queridos, nessa época que eu estava quase para conhecer a Sô, e nós nos conhecemos dentro da igreja, na Renovação Carismática, e quando eu a conheci, ela já foi para o cursilho também. Daí, quando eu conheci a Sô, pode passar a próxima, já sabendo que eu era igreja, né? Nós fomos fazer um curso de noivos lá em Curitiba, lá no Alto São Francisco, nas Mercês, na verdade. Onde estamos nós aqui? Vamos ver onde estamos nós aqui. Cabelo tipo Lucas aqui, ó. Capacete, né? A Soraya está aqui, ó. Carinha da Soraya. E aqui o Beto e a Zange, que eram os nossos amigos, são os nossos amigos, né? E nós éramos da Renovação Carismática juntos. Então nós fizemos esse curso, ó, em 93. Então era só para dar uma descontraída, mas para lembrar, eu fui ministrado quando estava preparando essa palavra, eu fiquei pensando quando eu entendi que eu era igreja. E a pergunta que eu quero fazer para você é, quando você entendeu que a igreja não é o templo, que a igreja é você, que a igreja somos nós unidos. Você lembra disso? Tem uma história? Eu tenho minha história, você tem a tua. Quando você entendeu? Então, depois disso, quando eu entendi assim, eu sou igreja, o próximo nível que eu subi foi o seguinte: eu não tenho que escolher uma religião, porque eu era católico, daí eu me tornei evangélico. Ah não, a minha religião, eu entendi que religião não é católica ou evangélica, crente ou católico. A religião verdadeira, a Bíblia diz que é cuidar dos órfãos e das viúvas, é fazer a vontade de Deus. Então eu entendi que eu sou igreja e que religião para mim é prática, não é uma denominação. Não é o teu cabelo comprido ou curto, jogar futebol ou não, fazer certas coisas ou não. Eu entendi que ser igreja é ser cristão, e ser cristão não é pertencer a uma denominação. Então eu fui evoluindo assim no meu conhecimento na palavra de Deus. Então ali o Espírito Santo estava agindo, gente, no meu coração, e eu estava sentindo uma mudança, eu queria mudar, eu tinha fome por mudança, eu queria mais de Deus. E eu creio que cada um de vocês aqui teve um dia em que vocês conheceram a Jesus. Teve um dia em que vocês pensaram, eu preciso participar de uma igreja. Eu preciso andar com pessoas que leem a Bíblia. Eu quero ter uma Bíblia. Eu quero fazer algo diferente. Então eu fui passando por todas essas fases e o Espírito Santo foi me trabalhando na minha vida. E eu fui entendendo que era necessário eu crescer no reino de Deus. Eu estou falando, eu espero que você esteja fazendo uma análise aí da sua vida. E quando eu entendi que eu precisava fazer parte do reino de Deus, começou a vir um lado mais pesado. Qual o lado pesado? Eu precisava fazer algumas renúncias. Eu gostava de ir num bailão, que o apelido era copo de sangue. Aqui eu perguntei para um homem, como que chama aqui? Lá era copo de sangue, o bailão que dava briga direto, então volta e meia tinha. Como que é onde o pessoal vai? O cara disse assim, aqui o nome é mamica mole. Eu falei, como assim? Fui no mamica mole. É que tem um monte de velhinho dançando, e daí as mamiquinhas dos velhinhos ficam balançando. Eu falei, cara, não faça assim. Por que expor assim na terceira idade? Para com isso. Mas cada um de nós viemos de um ambiente, ou familiar que não era tão legal, os lugares que frequentávamos, as coisas que nós fazíamos. E quando nós conhecemos a Deus, quando conhecemos a Jesus, conhecemos a Bíblia, de repente tem coisas que parece que não cabe mais. Não é nem porque ninguém está falando, você já não se sente mais bem em alguns ambientes, coisas que você fazia, e não precisa ninguém ficar apontando o dedo para você e te acusando. O Espírito Santo vai trabalhando dentro do seu coração. Então, quando eu aprendi
que eu era igreja, que eu não tinha que ficar defendendo de religião, e que eu entendi que tinha que ter renúncias, algumas coisas começaram a mudar na minha vida. Eu entendi assim, eu tenho que subir para um próximo nível. E para eu subir para esse próximo nível, eu preciso deixar algumas bagagens, algumas coisas que eu tenho carregado, eu tenho que deixar para trás, porque eu estou vendo pessoas que chegaram comigo e já estão lá na frente. E por que eu não faço isso? Por que eu não cresço? Por que eu não tenho essas experiências com Deus? Por que eu não sinto o que as pessoas estão falando? Eu olho, tem gente chorando, ajoelhando, e eu estou ali parecendo uma pedra, porque é necessário deixar algumas bagagens que você está arrastando. Então, eu não sei se vocês já leram o livro O Peregrino, do John Bunyan, é lá do século XVI, se eu não me engano. Ele conta a história de um peregrino que sai da cidade e ele quer alcançar uma nova cidade, e vai contando, através de várias alegorias, o que ele vai passando, os níveis que ele vai passando, e coisas que ele tem que enfrentar, que ele tem que conseguir subir. Então, querido, a mesma coisa acontece comigo e com você. Agora, como foi e tem sido o teu encontro com o Senhor, e como tem sido as suas renúncias? Porque quando você está no caminho de Deus, preste atenção, as renúncias vêm todos os dias. Você vai ter que renunciar a coisas todos os dias. Todos os dias, preste bem atenção, todos os dias. Você pode ter 50 anos no Evangelho, você tem que fazer renúncias ainda, todos os dias. Quando a gente levanta da cama, nós temos que fazer renúncias. Seja no que você vai comer, seja como você vai responder a alguém, uma decisão que você vai tomar na sua vida, um posicionamento que você tem que fazer, para você não magoar pessoas, para você conseguir até mesmo um emprego. Às vezes você tem que fazer renúncias para estar naquele trabalho. Renúncias. Então eu posso usar como exemplo para vocês, casamento. Eu vou usar meu testemunho. Quando eu me casei, eu jogava vôlei. Agora eu não jogo mais, né? Mas o pessoal viu minha habilidade ainda. Tipo, ia cortar dentro da minha cabeça, subir dessa altura, mas era tipo... Mas eu estava junto ali também no vôlei de areia, estava firme lá. Mas quando eu me casei, todo sábado, eu passava a tarde toda, e às vezes domingo a tarde toda, jogando vôlei com os meninos, com as meninas, e um monte de amigos. Quando eu me casei, a Sô não curtia muito vôlei, nem muito estar no meio da turma, assim. Eu até tentei levar ela, falei, vamos lá para você conhecer a galera. Cheguei lá, ela não foi com a cara do pessoal, o pessoal não foi com a cara dela, assim. Se davam bem, mas eu vi que não estava muito legal. Aos poucos, eu comecei a fazer outras coisas, tocava na igreja, mudei o que eu fazia. E a Soraya abriu mão de algumas coisas também. Então o casamento, João Marcelo, já vou falando para quem dá para casar, já vai avisando, Chay, tem renúncias. Uma coisa é cada um vai para casa, tem o quarto ainda, tem a cama, faz o que quer. Juntou a cama, foi morar junto, renúncias, irmãos. Renúncias. Então, casamento, todos os casados aqui sabem, renúncia. Eu quero, não sei se dá para ir, mas como não posso, não sei o que, tem que haver um acerto. Quer ver outra coisa? Filhos. Antes de ter filhos, vão no Outback, vão para tudo que é lugar, né, Mateus? Vão fazer o lanche X, quero comer aquilo, vai lá e come, quer viajar, viaja. Chega uma criança, já divide a grana, o tempo. Chegam duas crianças, já vem a olheira. Parece até que está com parvovirose os pais, né? Chega aquela olheira no fundo, daí quer dar o filho para todo mundo para descansar um pouco, tipo, eu não aguento mais. O Mateus ontem, ele estava com a bebê no colo, ela não parava de chorar, daí ele brinca, tal, excelente pai, mas chegou uma hora que acabou a bateria, ele pôs ela no carrinho, ela começou a chorar, ele estava com um fantochinho de uma ovelhinha, ele dizia assim com a ovelhinha, por favor, pedindo, fica quietinha, para. Então, renúncias, você vai renunciar tempo, as mães não dormem direito, o filho está dodóizinho, enfim, dinheiro, economia, renúncias, casamento, filhos e tudo.
E ser cristão, meus irmãos? Ser cristão é só vir no domingo? Vocês acham que eu sou um bom cristão? Vem só no culto. Eu sou um bom cristão. Não falo palavrão, não roubo, eu vou na igreja. Será que ser cristão é só essa renúncia, é só isso? E quando você está sozinho, os teus pensamentos, as coisas que você faz quando não tem ninguém marcando o cerrado em cima, o marido, quando a esposa não está de olho em você, ou a esposa, quando o marido não está pegando no seu pé também, renúncias, irmãos, ela marca cerrado, assim, às vezes eu estou fazendo alguma coisa, ela está passando, eu digo assim, por favor, não olhe, porque mulheres, vocês são terríveis. Tipo, a gente está fazendo alguma coisa, não dá nem para fazer uma surpresa. A Soraya, ela passa o olho dela, faz isso aqui rápido, assim, ó. Ela passou, pensa, ela não viu, ela volta, ela fala, ela questiona, ela dá palpite. Eu vou cozinhar, eu estou fazendo tal coisa, meio assim, ela não vai se meter, hoje eu vou surpreender. Ela passa, não é desse jeito. Eu falo, mas pare de olhar. Mas é uma renúncia. E ela me surpreendeu, irmãos, vou contar para vocês aqui, depois podem falar com ela. Quer saber quem é o Cristiano? Pergunte para ela. Se for olhar só para mim, um ursão, bonito, carinhoso, não sou assim. Sou meio urso, às vezes assombrado, né? Ela me surpreendeu esses dias, ela me falou assim, que 80% do meu tempo eu sou grosso. Gente, meu castelo ruiu, o meu chão sumiu. Eu falei, mentirosa. Falei, você está exagerando, 50%, 35%. Não, na maioria das vezes. Daí eu pensei, eu posso assumir tudo calado, falar, então você está certa. Mas dentro de mim veio assim, é claro que eu sou grosso, porque você não para de falar às vezes. Vem uma defesa, não vem, irmãos? Tudo, uma ação gera uma reação e tal. Mas eu preferi assumir dentro de mim, não para ela e a Tainá, que a gente, como vive os três ali, a gente conversa junto, daí eu digo, Tainá, a tua mãe está errada, né, Tainá? Ela está exagerando, né? Ela, não está, pai. Eu achei que estava tudo bem. Eu achei que, eu digo para ela, eu te amo, mas o meu eu te amo não apaga tudo o restante que eu fiz, entendeu? Eu digo que eu amo ela, eu abraço ela, eu ajudo a lavar a louça, eu ajudo a fazer tudo que ela me pedir. Tudo, inclusive eu falo, o que precisa ajudar? E me fala aí que eu te ajudo. Só que para mim está tudo bem, e eu faço todas essas coisas, mas para ela ainda eu não estou sendo legal. A gente se sente injustiçado. Mas como eu amo ela, renúncias. Se ela está dizendo que eu estou sendo, então, pelo menos reduzir dentro de uma média assim, aceitável, né, irmãos? Então eu estou falando isso para vocês, porque, meu Deus, você é desse jeito, eu sou desse jeito, só que a Tainá me aliviou, irmãos. Sabe por que a Tainá me aliviou? Ela falou, não, o senhor é grosso com ela como o senhor é como todo mundo. Ela foi bem sincera, então eu pensei menos mal, porque eu estava sendo agressivo, a Maria da Penha já ia cantar solto. Não é com ela, é com todo mundo. E eu admito, irmãos, eu tenho dificuldade às vezes, meio sanguíneo. A pessoa falou alguma coisa, já sobe o termômetro, eu já quero responder mal. Então, como cristão, como filho de Deus, como eu sou igreja, eu sei que o meu irmão também é igreja, na hora eu tento abafar aquela, sabe, fazer uma implosão dentro, assim, abafar aquilo, esperar acalmar para daí eu falar as coisas, porque se eu falar na hora, é o que a Tainá e a Soraya falaram. Agora, essa é minha falha. Qual é a tua falha? Não precisa contar aqui não, tá? Mas eu estou me expondo para mostrar que eu também sou de carne, tenho as minhas lutas, estou vencendo, tenho duas aqui para me ajudar, tenho os meus irmãos aqui, a liderança da igreja, que eu já pedi, por favor, quando eu falo, fale para mim, fale, me mostre, e eu vou analisar, se eu estiver errado, eu peço perdão, eu preciso melhorar, eu preciso da ajuda. Irmãos, isso é renunciar, é matar a própria carne. Amém? Ok, espero que você também tenha se analisado e não só me acusado e guardado na manga para algum momento. Você fala, bem que você falou mesmo, né? Então, para começar bem o ano de 2026, sejam bem-vindos às renúncias. E o que Deus tem pedido para você?
que Deus tem pedido para você? O que você precisa renunciar? Não pode andar largado. Eu faço o que eu quiser, vivo minha vida, vivo como eu quiser. Eu vivia como eu queria antes de conhecer Jesus. Eu fazia o que eu queria. Se quisesse ir para bailão, ia. Se quisesse usar drogas, usava. Se quisesse ficar com uma, com outra, ficava. Mas eu não tinha um Senhor. Eu não tinha um Salvador. Eu não tinha uma direção. Hoje eu tenho o Espírito Santo que habita dentro de mim. Eu preciso saber o que eu preciso renunciar realmente. Eu e a Sô, nós somos, o nosso contador é em Indaial, e eu amo ir para lá, porque no caminho a gente vai escutando mensagem, a gente vai conversando, e a gente estava escutando uma mensagem onde um pastor, ele falou que o filho dele estava indo para uma faculdade nos Estados Unidos, e ele estava morrendo de medo do filho ir para a faculdade, porque ideologias, né, toda aquela coisa que tem dentro da maioria das faculdades. Ele falou: filho, por favor, meu filho, o pai está muito temeroso de você se expor a isso. E ele disse: pai, fica bem tranquilo, porque eu descobri que eu sou um missionário disfarçado de estudante. Então ele tinha um entendimento: eu estou indo, mas eu sei quem eu sou. Eu não sou um estudante, sou um missionário disfarçado de estudante. Quem é você? Seja qual for sua profissão, Luiz trabalha na cozinha, mas você é um cozinheiro disfarçado, você é um missionário disfarçado de cozinheiro. Todos nós aqui temos nosso disfarce, que é o trabalho para nos alimentar, sustentar nossa casa. Mas nós somos missionários, nós somos igreja. Onde nós estivermos, nós somos igreja. Só para você ter uma noção, ele pregou para o professor dele. E ele mandou o testemunho: pai, já preguei para o meu professor e batizei meu professor. Ele cumpriu, ele entendeu que ele era um missionário, ele conviveu, ganhou a confiança, pregou o evangelho, batizou o professor. Isso é ser igreja. Igreja não é esse prédio, igreja somos nós onde nós formos. Quero ler com você Mateus 13, 45. Mateus 13, 45. Diz o seguinte: o reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha. Com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. Queridos, esse texto aqui, deixa o texto ali, sabe, sempre que eu pregar, deixa ali um pouquinho. Ele está falando sobre Jesus. Ele está falando que quando você encontra algo muito, muito, muito valioso, e aqui no caso é uma pérola em um terreno, ele descobriu, ele juntou o dinheiro, comprou aquele terreno, não por causa do terreno, mas por causa da pérola de grande valor que estava ali. Quando nós conhecemos a Cristo, nós temos que renunciar. Renunciar várias coisas, porque nós encontramos algo que vale muito mais do que tudo que eu tenho. Tudo que eu possa querer, não tem nada mais valioso do que Jesus Cristo. Só que sabe o que acontece comigo e com você, como igreja, muitas vezes? Sem a gente perceber, a gente renuncia a esse tesouro. Sem perceber, eu tenho que viver minha vida, eu estou na correria, e quando vê, eu pego o tesouro mais precioso e coloco para depois. E eu valorizo outras coisas, e às vezes, como eu disse, não é intencional. Mas preste atenção no que eu vou dizer para vocês. O espaço que é de Cristo na tua vida não pode ser compartilhado com mais ninguém e com nada. Ele é o grande tesouro. Como cristãos, como igreja, quem é o centro da sua vida? Quem que tem, como diz a canção, total preeminência? Cristo. Quem tem que estar no trono da sua vida? Cristo. Quando eu era um frequentador de igreja, antes de eu saber que eu era igreja, só procurava sarna para me coçar. Só me metia em coisas erradas. Mas por quê, irmãos? Porque eu vivia para mim mesmo. Quando nós vivemos para nós mesmos, nós vamos procurar coisas e coisas e coisas que nunca vão nos satisfazer. Nunca.
E não é só o consumismo de comprar as coisas, mas é até de chamar atenção. Começa, sabe, um narciso nascer, começa um egocêntrico, que qualquer pessoa ofende, qualquer pessoa que não dá atenção devida, já ofende a pessoa, porque ela quer ser o centro, ela quer ser notada. Então, em Lucas capítulo 14, versículo 25, ao nos encontrarmos com o Senhor Jesus, quero que você acompanhe comigo, Lucas 14, 25 e 27. Ali começou o meu desafio de ser igreja. Falei, quero ser igreja, eu recebo Jesus como Senhor, como Salvador. Foi igual quando eu falei, eu quero casar com a Soraya. Renúncias vieram, e eu disse, eu quero ser igreja. Então Lucas 14, 25, 27 diz assim, uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou a ela e disse, se alguém me segue, amar mais pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Irmãos, queremos Jesus? Sim. Queremos ser igreja? Sim. Se for só para vir no domingo, se for até aqui. Mas Jesus, ele deixa muito claro aqui, se você colocar qualquer pessoa, por mais que você ame, qualquer pessoa que você colocar acima do Senhor, entende como é difícil? Não, Jesus é só aceitar Ele é teu Salvador, e você vai ser abençoado, e vai prosperar, tua vida vai mudar, meu irmão. A coisa é muito mais séria, meus irmãos, a vida vai mudar sim, mas exige renúncias. E começa que Jesus era preto no branco, era direto na lata, ele chegava e falava o que tinha que falar, ele não ficava de rodeios, meio termo. Você não vai ver Jesus nenhuma vez de meio termo, ele fala o que é. E eu estou falando para vocês aqui hoje, nessa manhã, estou repetindo as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não renuncia, aquele que não me coloca acima de pai, de mãe, de filho, de irmãos, irmãs, até mesmo da própria vida, não pode ser meu discípulo. Vocês compreendem que é bem sério, gente? Então, como pastores, eu fico pensando assim, qual é meu papel aqui? Meu Deus do céu, é reunir um monte de gente para ficar falando da Bíblia, para pegar e daí, agora é o momento do dízimo, agora tem música, agora tem isso, e todo mundo vai embora, e pode voltar e pode não voltar. Esse é o meu papel, viver em função de você vir ou não vir na igreja. Meu papel não é esse. O meu papel, queridos, é pregar a verdade de Deus. E o Espírito Santo é que vai trabalhar essa mensagem, essa semente que é lançada no teu coração. A Bíblia diz que existe a terra boa, que vai produzir 100 por 1. Existe a terra pedregosa, existe a terra com espinhos, existe um monte de lugar que a semente pode cair. Então, o meu papel é carregar a semente, semear e orar para que a terra esteja boa. Amém? Mas eu estou sendo bem claro no que Jesus deixa ali. É isso aqui, tá? Não tem meio termo, não adianta. Agora imagine você gostando muito de uma pessoa, e você gosta tanto que você diz, eu te amo. Só que de repente essa pessoa, a convivência com você vai tirar o teu conforto. Tira o teu conforto, algumas coisas que você tanto gostava. O que você vai fazer? Você vai largar essa pessoa? Você já pensou que o contrato de casamento, tipo, eu sou ministro da palavra de Deus, faço casamento, está ali o último casal, o Jô e a Regi, acompanho todas as fotos, que bom, aparecem algumas ali, fico muito lisonjeado de estar junto ali, mas qual que foi o acordo? Até que a morte os separe. Qual é o jeito de separar então um casal que se casou no Senhor, queridos? Morte. Então quando você não aguenta mais o marido, só tem, não, nada a ver, irmãos. Ele tem que morrer para o mundo e viver para Deus.
Mas preste bem atenção, o casamento até que a morte separe, mas a morte, isso. Agora, quando Jesus entra na tua vida, é para sempre. Você entende? Eu aceitei a Cristo, me casei com Ele. Renúncias, tudo o que Ele ensina, que Ele não gosta e o que eu tenho que fazer. Esse é o acordo. Então, por isso, irmãos, que não adianta eu vir aqui, eu já fiz muitos apelos assim. A Juliana foi um dos frutos do apelo para aceitar Jesus. Irmãos, você quer receber Jesus agora, vem aqui na frente, corra, é a última chance. 3, 2, você que está com o teu coração acelerado aí, vou partir para o 1,50, 1,30, 1,20, vem aqui agora. Veio, aceitou Jesus, glória a Deus, fez a oração de receber Jesus no seu coração. Daí fala com você, repita essa oração: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida, como Salvador da minha vida. Irmãos, tem pessoas que não têm esse entendimento aqui. Na hora do desespero, aceita Jesus, promete, mas ela não tem o entendimento. Imagine eu pegar qualquer um aqui, vamos encontrar alguém na rua, vai se casar com você agora aqui. Não, mas eu nem conheço. Não, vai casar com você agora, mas não conhece. Por isso, irmãos, receber a Cristo eu conheço, eu sei que eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. Então eu consciente aceito. E o termo tu és o meu Senhor a partir de agora. Quando eu me batizo, irmãos, não adianta eu só batizar você por emoção. Você tem que ser consciente, eu sou pecador, Jesus é o meu Senhor, e eu me batizo reconhecendo que eu faço parte dessa família de Deus, a igreja do Senhor. Estão entendendo, irmãos? É muito, muito, muito sério mesmo. Então, eu escolhi a Cristo, e até aí na igreja estava tudo bem, mas quando eu entendi que era para sempre, realmente a coisa pegou. Como eu falei para vocês, começou com 17 anos, hoje eu estou com 52 anos, eu procuro ainda agradar ao Senhor, como eu disse para você, tenho as minhas renúncias, e vai até o dia em que eu morrer, ou o dia que o Senhor Jesus voltar. É uma luta constante. Amém? Então, tem um texto que eu quero ler com você, João 6, 60. Diz assim: muitos discípulos disseram, sua mensagem é dura, quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam disso, disse, isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus já sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo, e acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse, eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. E se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Irmãos, vocês percebem como Jesus é sério? Então, o Evangelho, a pregação que eu estou fazendo aqui, que nós temos feito aqui domingo após domingo, e temos ministrado a vocês, é essa pregação. É muito séria. E talvez você diga, eu prefiro a outra igreja e tal pastor, porque é mais animado, é mais barulhento, é mais gostoso. Todo mundo aqui é livre, irmãos. Uma coisa só que eu vou apresentar para você é o seguinte, quero deixar claro, a palavra é uma só. E na hora do vai lá para fora, é diferente.
Eu vi, não sei se todo mundo concorda ou gosta, enfim, mas tem um lutador chamado Vanderlei Silva, que era do UFC, aposentado, que ele dizia sempre assim, ó, todo mundo é bom até levar o primeiro soco no nariz. Por que ele dizia isso? Porque todo mundo é bravo, levou o soco no nariz, o olho enche de água, já começa a querer chorar e desistir. Todo mundo é bom até falar assim, Jesus, eu estou contigo e não abro. Eu vou sair daquela porta e vou enfrentar esse mundão velho, mas eu tenho uma aliança com o Senhor. A minha vida eu entreguei a Ti. E esse é o Evangelho, meus irmãos. Buscar primeiro o reino de Deus e crer que tudo mais vos será acrescentado. E não buscar o tudo mais antes e depois o reino de Deus. Lembra a sequência que eu tenho das leituras que eu fiz aqui para você. Então, olha só, de forma prática, pastor, que conselho você dá para a gente, então, como a gente tem que agir como igreja? E aqui eu vou apontando para o final. O que você tem que fazer hoje, irmãos? Veja só, como igreja, é muito importante você saber o seguinte: onde a igreja se reúne? Aqui e nas casas. No momento em que a igreja se reúne aqui, esse local é santo. Por isso a gente tem que ter respeito. A gente brinca, conversa e tudo, mas é um lugar consagrado para adoração. Na casa, quando tem uma reunião, aquele momento é solene. Seja no comércio, né, já fizeram lá no Martin, já fizeram em tantos lugares aqui, né, já fizemos lá onde a Mari trabalha, o Rafa trabalham. O lugar se torna santo, porque a igreja se reuniu naquele lugar, que não é templo, mas a igreja, que são pessoas que estão lá. Esse entendimento é importante. Quem é responsável por conduzir a igreja de Jesus Cristo aqui hoje? Pastores e líderes. E o que você tem que fazer segundo a palavra de Deus com os pastores e líderes? Obedecer e honrar. Não cegamente. A palavra, ela te instrui. Se você vê que eu, teu pastor, estou manipulando, estou abusando de você, você pega a palavra de Deus e fala, pastor, você está indo além do que está mandando aqui na Bíblia. Mas dentro do que cabe a nós e no que está na palavra de Deus, irmãos, nós somos responsáveis pela tua alma e vamos responder diante do Senhor. Terceiro, qual é o papel da igreja na terra? Qual é o papel da nossa igreja aqui nessa cidade? Proclamar a verdade do Evangelho, levando as pessoas ao arrependimento dos pecados e receber Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Esse papel não é só meu. Você é igreja, eu sou igreja. Nós temos que pregar o Evangelho, as boas novas às pessoas, para que elas conheçam. Nós não podemos reter, irmãos, a verdade do Evangelho. Nós temos que pregar para que o Espírito Santo possa agir. Deus quis dessa forma, coisa que os anjos desejaram. Deus falou, não, você vai ser aquele que vai transportar a minha palavra e a verdade que salva. Mais uma dica para você: cuidados a serem tomados com você e em você sendo igreja. A Bíblia diz, o Luiz e a Rafa não estão aqui hoje, né, do Ministério Gileade, mas ele já usou algumas vezes esse texto, que nós somos corpo, alma e espírito. Devemos cuidar do nosso corpo, porque é templo do Espírito Santo. No que depende de nós, a gente tem que querer viver bastante. Por quê? Porque eu transporto a palavra de Deus e eu quero ficar velhinho pregando a palavra de Deus. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma, os nossos desejos, colocar os nossos desejos, tudo que a alma deseja contra o Senhor, colocar na cruz, e o nosso espírito em relacionamento direto com Deus. Vocês estão compreendendo? Nós somos 3 em 1, ligados no Senhor. Ser consciente que a igreja somos nós, unidos com um só propósito, somos reino, sacerdotes, somos chamados de santos. Queridos, não é brincadeira. Santa Stephanie, São Gabriel. São Gabriel aprontou em casa, Santa Beth vai disciplinar ele. Arrancar um tufo de cabelo, ela arrancou tudo lá, ele fez alguma coisa errada, ela numa puxada tirou a peruca. Então, irmãos, santos, a Bíblia nos chama de santos.
não é a Nossa Senhora, não é o São Expedito, o São disso, o São daquilo. A Bíblia diz que nós somos a igreja santa. Nós. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, fala o nome dela, São Richard, Santa Tanília. Pode falar pelo nome santo, chama de santo. A Bíblia nos garante, reino e sacerdotes, somos chamados de santos. Agora, tem vezes que esse santo está do teu lado, não está legal? Não está legal? Tem, às vezes precisa alguma disciplina? Sim, mas isso não tira o mérito daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, e Ele diz que nós somos santos. E a última aqui, irmãos, os anjos trabalham a nosso favor para que a missão seja cumprida. A Bíblia diz isso, que Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus não é anjo. Agora, os anjos todos trabalham a favor da igreja para que o propósito se cumpra. Enquanto nós estamos aqui e nós oramos, os céus se movem por causa do clamor da igreja, pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Você como igreja, você tem um coração de servo? Você gosta de ajudar as pessoas? Ou você é aquele tipo que sai de lado e deixa que se vire? Servos, a igreja tem que estar assim, igreja igual a servos, ministros da palavra. Ser igreja é muito melhor, queridos, muito melhor do que simplesmente desfrutar dessa terra. Ser igreja é olhar para o céu e para a eternidade. Eu lembro, eu e a Sô, nós somos pastores desde 2004, e a gente passava um aperto no começo, o salário estava baixo, a gente passou necessidade, 2 filhas, como eu disse para vocês, tem renúncias. E eu lembro que o nosso pastor, e a gente vai na casa dele essa semana, o pastor Luiz Mário e a pastora Sandra, vamos passar um dia com eles. E eu lembro que ele sempre dizia assim, nós vamos comer o melhor dessa terra. E a gente, glória a Deus. E daí outro dia passava, ele dizia, está apertado, mas nós vamos comer o melhor dessa terra. Tá bom. Teve um dia que a gente estava muito apertado, e ele disse, nós vamos comer o melhor dessa terra. E a Soraya desbocada disse bem assim, tomara que eu ainda tenha dente na boca para comer esse melhor que está demorando. Mas é que quando a gente fica olhando só para isso, nós vamos ter o melhor, porque somos o povo mais feliz, porque nós temos o direito, porque, irmãos, Jesus é muito claro. Sabe quando tem a passagem bíblica, pedi, pedi, dar-se-vos-á e tal. E tem uma passagem, todo mundo pega todas as de pedir e fica pedindo. Mas aí chega no final, está assim, e Ele vos dará o Espírito Santo. Não que a gente não tenha que orar, não que o Senhor não vai conceder o que nós pedimos, mas em primeiro lugar é o Espírito Santo. Amém? Não quero hoje, acabar com a alegria de todo mundo, mas é essa palavra mesmo, porque não é, a gente está olhando do prisma bíblico. E a gente crê no melhor que está por vir, e o Senhor nos abençoa nesse dia também. O último texto, irmãos, que eu quero ler para você, o último texto mesmo, Efésios 4, 5, eu creio que essa palavra vai surtir muito efeito na minha vida e na sua. Efésios 4, 5. E o tema dessa mensagem é, que tipo de igreja somos nós? Que tipo de igreja é você? Não só o nome Rio de Deus, mas esse povo que está aqui, que é a família de Deus. Efésios 4, 5, 16. Diz assim, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém, irmãos? Só tem um Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos e vive por meio de todos. O qual está sobre a cada um de nós, porém, Ele concedeu uma dádiva. Diga assim, Deus me concedeu uma dádiva. Está muito fraco. Deus me concedeu uma dádiva. Por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando Ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. Notem que diz que Ele subiu. Por certo, isso significa que Cristo também desceu ao mundo inferior. E aqui o mundo inferior é onde nós vivemos. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas.
Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, alguns para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para que isso? Olha a resposta. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças. Irmãos, está compreendendo? Deus colocou pastores, mestres, apóstolos, evangelistas. Para quê? Para organizar o corpo de Cristo, instruir, impulsionar. Para quê? Para não sermos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento e novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Cabeça do que, irmãos? Da igreja. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ou seja, eu e você, cumprindo a função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. A igreja de Deus é tão perfeita. Tem aqueles que Deus colocou como cabeça, como governo, para preparar toda a igreja, para crescer, amadurecer, ser como Jesus, para a gente poder viver em comunhão, e dentro de cada dom, cada talento que nós temos, um ajuda, um abençoa o outro. Não existe verruga no corpo de Cristo, não existe a íngua, não existe a vesícula que pode ser tirada a qualquer momento, não existe o siso que tem que ser extraído aos 21 anos. Todos nós, até a criança, até o bebê de colo, Deus já colocou talentos e dons e tem propósito com a vida dela. Deus tem um propósito com a tua vida. Você é igreja, você não está preso a uma religião, você não é mais um qualquer, você é importante para mim, você é importante para quem está do teu lado. Nós temos dons, talentos, e nós temos que nos unir, amados. E qual é o foco da igreja, queridos? Jesus diz: ide e não vinde, ide a todo mundo e pregar o evangelho. Nós estamos aqui, nós estamos vindo, nós trazemos pessoas mais para quê? Para preparar para o ide, irmãos. Quem aqui conhece, é Vines o nome? Do lugar onde a gente pega massinha? Vines? Vines? Isso aí, irmão, em alemão, Vines. Em resumo, certa vez fui na casa do Jô, há muitos anos, o ano passado, fui na casa da rede do Jô, e eles foram nos fazer o convite para celebrar o casamento. Lá tinha uma massinha, que na nossa terra chama chineque. Massinha, tinha de fazer dar água na boca, tinha de Nutella, tinha de pistache, cookies, de tudo que é tipo, irmãos. Daí eu comi e falei, cara, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Comi alguns e falei, onde que você compra? Ele ensinou, para quem quiser saber, pega a Rua Bahia, vai até o final, no meio tem um miolo assim, tem que passar por baixo de um viaduto, como se fosse para Remer, passa debaixo de uma trincheira, e volta, naquele miolo ali tem um mercadinho. Eu vou lá? Fui, irmãos, fila. Ontem eu fui, tinha uns 30 na frente, e o cara da frente falou para mim assim, com o olho, sabe, alguém que está bem louco, assim, eu não sei o que tem nessa massinha, eu não sei o que acontece, cara, é muito louco, e meu cunhado veio de São José, foi comigo, e ele ficou tipo, meu Deus do céu, e aquele cheiro de massinha, e saindo, e a mulher já tirando do forno, e traz aquela formada, e aqueles cremes, e aquelas farofas deliciosas, e daí fora isso, ó, lá eles cortam a mortadela, tipo, eu quero mortadela, ela pega a bola de mortadela, corta na hora, fininho, queijo, tudo. Gente, é um mercadinho de nada, você chega cheio de carro e fila, e é uma delícia, é muito bom. Em resumo, irmãos, quem me falou? O Jô, eu comi na casa dele, gostei, fui lá, a Thalita comentou com a Pan, com o Alan,
E assim foi, em resumo, não duvido daqui a pouco aparecer no jornal, o fenômeno da massinha de Blumenau. Algo maluco está acontecendo, o avivamento da massinha. Porque as pessoas gostam, gente, eu gosto de ir em restaurante onde tem fila. Você passa o lugar, vamos nesse que não tem fila. Por que não tem ninguém ali, irmãos? Se é bom. As próprias pessoas, melhor do que do marketing digital, é o boca a boca. E o evangelho, irmãos, eu falo para vocês, as pessoas, elas querem saber de prosperidade, as pessoas querem saber de alegria, as pessoas querem saber de sensações, emoções. Se você come aqui nessa mesa, e você come a palavra e fala, é isso mesmo, essa é a verdade, essa é a palavra mesmo. Eu e você precisamos contar dessa massa, desse pão. Nós precisamos, gente, não adianta, eu já falei várias vezes aqui do Spurgeon, Agostinho, enfim, não sei qual deles já falou, se preciso pregue, quer dizer, dá o teu testemunho vai falar mais do que pregação, irmãos. O pregue muda para usar palavras, obrigado, e foi duplo ali, ok, beleza, se preciso, use palavras, quer dizer, com o teu testemunho você já está pregando, concordamos, mas irmão, chega de ser o bom mocinho, eu vou dar o tempo, vamos deixando, eu vou dando o testemunho, se um dia a pessoa, se quiser, ela pega e vai na igreja, se um dia quiser, vai no meu GC, no meu GD, irmão, chega, nós temos que ser mais pitbull, a gente precisa ser mais agressivo, nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos, irmãos, ir lá para fora e pregar o evangelho. Você precisa, sabe, voltar a falar para a pessoa assim, está com um problema, você precisa de Cristo, você está precisando de Deus na tua vida, você está precisando, sabe do que? Uma oração. Posso orar por você? Ore pela pessoa. Eu quero orar por você. Coloca a mão na cabeça, ora por cura, se for necessário expulsa demônios, tem um GC na minha casa, eu vou te levar na minha igreja, meu pastor vai orar por você, se for necessário, meu pastor, ele vai vir aqui. Irmãos, quem me olhava na juventude, nunca imaginava que aquele cara ia ser um pastor, era impossível estar aqui. Tem uma senhora que já morreu, ela era da igreja católica, e eu lembro que eu comecei a tocar na missa, eu não trouxe, um dia eu trago a foto de eu tocando na missa, estava tocando e um dia ela chegou para mim e falou, eu quero pedir desculpa para você. Por quê? Porque você passava na frente da minha casa, eu dizia para os meus filhos, lá vai aquele maconheiro, e hoje você está aqui na igreja, olha só, ela já foi, nem sabe o tanto de trabalho que eu já dei para o diabo, e continuo dando ainda. Então, irmãos, era impossível estar aqui, era impossível você estar aí. Não é impossível as pessoas que você conhece vir para Cristo, ter a vida transformada, irmãos. Tudo que é bom, eu gosto dessa massinha. Jefferson do céu, comi uma massinha essa semana, cara. Com o Valderejo já fala de costela, já fala, né? Irmãos, o que é bom, o que você gosta, você fala. O Jô não para de postar foto da Regi, porque ele é apaixonado pela Regi, e ele quer que as pessoas saibam que ele é apaixonado por ela. Você é apaixonado por Jesus? Você ama Cristo? Você ama a igreja dele? Eu acho que vocês estão entendendo. Existe, irmãos, um desespero, e o que está por vir, e o que a gente tem percebido, as pessoas estão passando necessidade, irmãos, e não é só porque ganha R$2.000 por mês e paga 1.500 de aluguel, não é porque ele vai fazer uma comprinha no mercado e está voltando a contar quantos ovos cada um vai comer, ou o pedacinho de linguiça que tem que dividir, é a falta de Deus, meus irmãos. Essa é a nossa maior preocupação. Nós podemos juntar todo mundo aqui, não vai chegar comida para todo mundo, do tempo que tem vindo aí pela frente.
Mas eu posso dizer para você que mais do que a comida que nós podemos e temos nos esforçado, é a palavra de Deus que você tem. Você tem o pão para saciar a fome do sedento. Amém? Quero que você feche seus olhos nesse instante, porque o Senhor, Ele quer levar a igreja para o ano do avivamento, e Ele quer derramar, mas nós precisamos ter o entendimento que é necessário que eu dê o primeiro passo, é necessário que eu abra a minha boca, é necessário que eu abra a minha mão, é necessário que eu pratique aquilo que eu creio, é necessário que eu fale do meu amado para as pessoas. O tempo é curto, irmãos, o tempo é curto. Eu e você recebemos essa incumbência, nós recebemos uma missão, e nós não podemos viver de forma estática, nós temos que viver em constante crescimento. Nós precisamos sair daqui com o entendimento que sim, é necessário renúncias, porque senão nós não sairemos do lugar, nós não vamos frutificar, nós não vamos multiplicar o talento, nós estamos enterrando os nossos talentos. Nós estamos enterrando os talentos. Por isso, nesse momento, nós vamos tocar uma canção aqui, e eu quero que você se coloque de pé nesse momento, e que você deixe essa canção penetrar o teu coração, para que você possa compreender em qual é o lugar que o Senhor tem que tomar na tua vida. Nesse momento eu quero que você fique em pé, feche seus olhos, abra suas duas mãos e deixa o Espírito Santo agir, amaciando o teu coração com essa terra, para que essa semente possa dar muitos frutos. Ando com meu Deus na rua, quando eu chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado sempre estou ligado, eu não abro mão da presença, no partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é o que me guarda, e a tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é o que me guarda, e a tua misericórdia me sustém. Ando com meu Deus na rua, quando eu chego em casa Ele está comigo. Eu falo com meu Deus na hora de dormir, e logo quando acordo digo: eis-me aqui, sou de Jesus. E mesmo atarefado sempre estou ligado, eu não abro mão da presença, no partir do pão em cada comunhão. Graças, graças por tudo, eu sou de Jesus. Eu não posso te deixar, pois uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra é o que me guarda, a tua misericórdia me sustém. Eu não posso te deixar, pois de uma coisa eu sei muito bem: a tua sombra que me guarda, e a tua misericórdia que me sustém. Aleluia. Senhor, a tua misericórdia tem nos sustentado como igreja. Ó Senhor, nós não queremos ser religiosos, hipócritas,
sepulcros caiados, mas nós queremos ser a igreja viva, que lê a Tua palavra, compreende, assimila, tem prazer em ler, tem prazer em orar, tem prazer, Senhor, em encontrar o irmão, para que o Teu Espírito Santo se mova no meio da igreja. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos uniu como corpo e deu talentos a cada um de nós. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque eu sei que aqui dentro deste local tem muitos talentos, Senhor, que estão enterrados. Mas eu clamo a Ti agora, Espírito Santo de Deus, traz à memória aquilo que o Senhor já falou para este irmão. Qual era o talento? Aquilo que queima no coração dele, no coração dela, que talvez eles estavam empolgados e de repente, não, seguraram. Espírito de Deus, volta, sopra Espírito Santo, sopra sobre a igreja. Senhor, se existe alguém aqui ferido, Senhor, com pastores, com líderes, ó Deus, que se decepcionaram com a igreja, Pai, traz a cura. Eu como pastor peço a essa pessoa, em nome de Jesus, perdão pela igreja, por favor, Senhor, traz a cura nessa manhã. Eu declaro, Senhor, uma igreja viva, forte, ousada, eficaz na pregação da palavra. Ó Deus, vem com Teu poder, sopra, Senhor, sopra, levando todas as folhas que caíram. Vem, Senhor, com as Tuas águas, limpando todo o entulho que ficou, Senhor, nessa vida, que tem impedido, Senhor, dela florescer, ó Deus, como o Senhor a fez para florescer. Ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que saia o cheiro do luto e da tristeza agora, que caia por terra todo o cheiro de luto e tristeza, que venha o perfume do jardim de Deus, o jardim do encontro, que venha o perfume sobre essa vida agora, Deus. Opera a cura, Senhor, opera o milagre, Senhor, opera, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, destrava a nossa boca, destrava a nossa língua, Senhor, para pregar a salvação e as boas novas, ó Deus. No nome de Jesus, Espírito de Deus, se derrama sobre nós. Venha, Senhor, derrama os dons do Espírito, Jesus. Nos batiza com Teu Espírito, nos batiza com Teu Espírito Santo, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Volta, querido, ao teu primeiro amor. Volta ao teu tempo em que você tirava para Deus, para orar, para colocar a canção, para ler tua Bíblia. Volta a falar mais do Senhor. A palavra do Senhor diz: abre a tua boca e eu a encherei. Oh meu Deus, nós queremos sim, Senhor, ter experiências tremendas contigo, Senhor, não simplesmente para satisfazer o nosso ego e a nossa vontade, mas para frutificar e multiplicar ações de graças a Ti, ó Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amados, se com o Senhor foi assim, lembra, Jesus veio e falou algumas verdades, e a Bíblia diz: muitos dos seus discípulos foram saindo. Mas daí Ele olha para aqueles que eram ponta firme e falou: e vocês, querem ir também? A igreja, muitas pessoas vêm, e a gente não queria que viesse algumas e fossem embora, mas queridos, o Senhor diz que o Pai é que atrai e que entrega, não que nós não devemos pregar, mas quem vai permanecer? Aqueles que o Pai chama e abre o entendimento para a palavra do Senhor. Amém? Mas a nós cabe crer, a nós cabe orar, a nós cabe o profetizar, o declarar, fazer a nossa parte. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por esse culto, por esse tempo, que as pessoas, todos esses irmãos se dispuseram a estar aqui ouvindo a Tua palavra.
que ao sair daqui, a tua bênção os acompanhe, a prosperidade, a saúde, a alegria, a tua paz, que a tua presença, Senhor, seja muito forte, consistente na vida deles, ao ponto de todos perceberem que eles estão caminhando contigo. Eu abençoo essa semana, o trabalho, Senhor, a faculdade, a escola, onde eles estiverem, que eles sintam a tua presença e o teu perfume, Senhor. No nome de Jesus, abre suas mãos, querido, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Vão em paz e abençoados, em nome de Jesus.